Liberado. Erro gramatical não pode ser descontado na redação do Enem. Você já ouviu isso? Sim, é mentira. O erro gramatical impacta. Sim, ele prejudica a sua nota. Você pode não chegar a 1000 pela competência 1. Ela pode impedir. E eu conto pra você 3 erros que eles não passam, eles não conseguem fugir do olhar do corretor. Quer ver? Vem comigo. Amor, 3 erros que cada corretor, ao pegar o seu texto, ele vai analisar o conteúdo, ele vai analisar a coesão, a coerência, a temática, sim, mas ele também vai analisar a parte da gramática, porque o critério, a competência 1 é norma culta. E quais os erros principais, tá? Trouxe para você 3, comprovando com redações de Enem. Você tem 3 erros que fazem você perder pontos na redação, infelizmente. Anota aí. Primeiro erro, essa redação 960 Enem 2018, aluna da Jana, resulta, ela perdeu o pontinho gramatical. O que aconteceu? Olha só, anotou? Então vamos lá. Primeiro erro gramatical. O que acontece, Jana? Colocou o número 1 aí? Ótimo! Ei, vamos para a leitura. No texto está assim: torna-se evidente, portanto, que a manipulação nos dados da internet acarreta. Verbo que é legal, sim, você pode usar, mas ele pode trazer um problema para sua redação. Então, aprenda a usar corretamente para fazer valer a sua nota. Ó, acarretar. Então, eu tenho aqui o erro chamado erro de regência. Anotou? O que é regência? É olhar se aquele verbo que você colocou, ele vai pedir um complemento com ou sem preposição. Por exemplo, eu falo para você, gosto. Você vai me perguntar de quê? Eu digo, eu vi. Você me pergunta o quê? Tá vendo que foram perguntinhas diferentes? Isso é regência. É a pergunta que esse verbo fará. O verbo acarretar, aí nós vamos anotar ali, ó, verbos bonitos para sua redação, acarretar. Olha outro verbo que nós usamos e também é chiquetoso, corroborar, verbo bonitinho, e o verbo implicar. 3 verbos que são bonitos para sua redação, mas se você não usar corretamente, acaba com a vida. Ei, acarretar é chamado de VTD, transitivo direto. Você vai perguntar assim, ó, a manipulação acarreta o quê? Então não pode o na ignorância, é acarreta a ignorância e também a alienação. Então, eu tenho um erro de regência. E esses errinhos de regências, eles trocam o sentido do verbo. Por exemplo, o verbo implicar, dependendo da preposição que você usa, você altera o texto. Acarretar, a gente vai pensar que é só consequência, trazer consequência. Para sair daquela linguagem de pobre, traz como consequência, você coloca o acarreta. Mas aí você coloca acarreta a ignorância, acarreta a alienação, acarreta o preconceito. Anotou? Ótimo. Segundo verbo, corroborar. Ele é um verbo para você usar com o significado de confirmar, ratificar. Ele também é VTD, verbo transitivo direto. Verbo transitivo direto. Paródia da Jana. Olha lá. VTD pede OD. Quando pro verbo pergunto. Pergunta como? Sem preposição. Eu pergunto o que? Corroborar. Vou mudar a caneta para você anotar aí. Este verbo corroborar, ele não aceita a preposição para. Você não pode falar corrobora para o bem da sociedade. Sim, para a destruição da sua redação. Tá vendo, ó? Ei, você também não pode corrobora no preconceito. Sim, destruindo a sua redação. O corroborar é simplesmente corrobora o quê? Corrobora o preconceito, corrobora a alienação, ele não aceita preposição, certo? Terceiro verbo, implicar. O implicar é um verbo chiquetoso para você arregaçar na redação,
para você não colocar o traço como consequência de novo, tá? Implica no sentido de trazer, de ter prejuízos, de acarretar. Ele é VTDPDOD. Ele é transitivo direto. Então você não poderá com este verbo usar em, é errado, implica em desavença, sim, mental, implica no prejuízo, sim, da sua nota, não pode, implica não pode. Ah, outra aqui, ó, que usam bastante, corrobora com, tem nada de corrobora com. Ó, implica, acarreta e corrobora. Implica o quê? Corrobora o quê? Acarreta o quê? Sem crase, sem em, sem para, sem com. Anotou? Top! Este é o erro de regência. Só este? Não. Agora, veja comigo. Segundo erro que mata você. É o erro de concordância verbal. Esse é para acabar a paixão. Ele olha o que é concordância verbal, Jana. O que seria concordância verbal? Ó, a regência é a perguntinha que o verbo faz. A concordância é a combinação entre o sujeito, o assunto da frase e o seu verbo. Aqui mora o perigo. Ai, que mora o perigo. Você tem um verbo. Aí você começa, depreende-se, deve-se, tem esse Czinho que é a tal da partícula passivadora. Depreende-se, você não pergunta assim, ó, depreende-se o quê? Você não tá perguntando isso? Manipula-se o quê? Depreende-se o quê? Você tem um verbo que vai fazer a perguntinha, tá? Depreende, Jana, o quê? Aí, como você usou esse Czinho, você é obrigada a concordar com a resposta. Depreende-se o quê? Ações. Então, não pode ser no singular, você tem de colocar no plural. Até coloquei uma perna a mais no M, fiquei empolgada aqui, ó. Ei, sua tabelinha, você terá um verbo que a gente chama de transitivo direto, você pode anotar bonitinho. Aí vem um tracinho, aí você colocou esse Czinho, aí você vai fazer a pergunta, depreende-se o quê? Tô fazendo um macetinho aqui, tá vendo? E depreende-se o quê? E você vai procurar a resposta desse depreende-se. Manipula-se o quê? Depreende-se o quê? Você procura a resposta. Esta resposta que você terá aqui, tá vendo? Ó, tá aqui a resposta, Jana. Essa resposta você vai chamar de sujeito da frase. Vamos mudar aqui, né? Um amarelinho para você, ó. Ela é o sujeito da frase. Tá, e daí? Daí que o verbo precisa concordar com ela. Então, quando você coloca lá, né? Vamos pegar... Você colocou, ou vou pôr o manipula-se, tá? Manipula-se. Manipula-se o quê, meu Deus? As pessoas. Manipula-se as pessoas. Vamos ver se tá certo? Manipula-se o quê? Manipula-se quem? As pessoas. Então tem de ser manipulam-se. É o meu verbo concordando com a minha resposta, o meu sujeito. Isso acontece muito na conclusão, sabe? Depreende-se, depreende-se o quê? Ações. Se eu fizesse assim, ó, depreende-se que, daí ficaria no singular, tá vendo? Ó, depreende-se que, singular. Agora, eu tô contando o que, eu tenho uma palavrinha ali, eu sou obrigada a concordar com a palavra. Erro de concordância verbal. Mata, tira ponto, não adianta. E agora, o terceiro erro. Vamos lá. Meu terceiro erro, Jana, é o erro de colocação pronominal. Anota aí. Colocação é próclise, ênclise, mesóclise. Lembra lá? Você já aprendeu isso? O que seria, né, a próclise, o que seria a ênclise, o que seria a mesóclise. Eu vou dar um exemplo para você, tá?
Ó, eu tenho o Czinho aqui. Deixa eu já marcar aqui, ó. Ó, você tem esse Czinho aqui, tá vendo? E você tem o verbo aqui. Então, na tabelinha, ó, coloquei o C. Pode ser o C, o lhe, qualquer pronome oblíquo, tá? O O. E depois vem o verbo. A gente diz que isso é próclise. Eu tô usando próclise. Sigo na minha luta estudando dobrada. Eu tô usando próclise. Ei, tô voando alto. Isso é próclise. Aí existe aquela que é o contrário, né? Eu vou colocar o verbo primeiro, aí eu ponho o tracinho e o C. Este é mesóclise. Opa! Ênclise. E existe a mesóclise, que tem gente que tem uma tara por mesóclise. Eu não acho nada bonito, não. Para mim, lembra lá a época da naftalina, mas ela é obrigatória em alguns casos. Aí você tem de usar. Não é bonito quando você exagera, né? Cada parágrafo uma mesóclise, parece um louco, colocando mesóclise em tudo. Não. A mesóclise, eu tenho 2 motivos para usar mesóclise. Obrigatório emprego de mesóclise. Anotou? Olha lá. 1. Quando eu começar a frase com verbo. Eu olhei, a minha frase começa com verbo. Já não vai apagar aqui um pouquinho, tá? Ó, comecei com verbo. Opa, assim, vírgula. Eu tenho a vírgula bonitinha aqui. Então, eu considero o início aqui. Aí eu tenho anularão. Início de frase, início da oração. Então, eu comecei com um verbo. Beleza. Aí eu preciso verificar o tempo desse verbo. Quando eu olho para o verbo anularão, eu digo que esse verbo está no futuro. Oh, início de frase, verbo no futuro, eu só posso usar mesóclise. Aí o futuro do presente, que é o rão, o rá, remos, ou o futuro do pretérito, ria, que deve ser evitado. Tá? Então, anularão, eu nunca posso colocar aqui, ó, ênclise, é considerado errado. Aqui eu sou obrigada a usar a mesóclise no meio, mas eu não sei usar, é simples, quer ver? Anularão, você pega o verbo é anular, anular, beleza. Você viu que você usou só até o R, então sobrou esse ão aqui, ó. Aí você pega, entre esse anular, você coloca o pronome, anular-se. Mas eu preciso retinho do verbo, anular-se, ão, mesóclise, erro de colocação pronominal. Você viu, amor? 3 erros. Essa redação também, tá? Essa redação 980 no Enem 2020, já não vai pagar aqui, ó. Ó, o que você tem aqui? Redação 980 2020 e você tem redação 960 2018. Quais os erros? Os erros foram erros na competência 1. E o que aconteceu? Regência, concordância verbal e ainda colocação pronominal. Registrou? Ótimo. Mas espera aí, você ativou o sininho? Você se inscreveu? Ótimo! Obrigada!